Tarde, Kátia, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Graças a Deus, tudo em paz, que tudo prazer, bom aqui. maravilha. Obrigada pelo convite, uma alegria muito grande estar com vocês, com o Cresce DF, com esse presidente tão amigo, tão empenhado em fazer sempre o melhor. Ô, Kátia, muito obrigado. Eu sei que você está conosco, né? Você já acompanha o nosso sistema Confesse e Cresce. A Kátia é jornalista, mestranda em neuromarketing, né, Kátia? Expert em redes sociais e marketing digital. Diretora da empresa Engenho Comunicação e assessora da comunicação do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFES. Não é isso, Kátia? Kátia, você sabe que eu sou fã, né? Acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho e lhe agradeço antecipadamente você ter aceitado o nosso convite de enriquecer mais os nossos corretores de imóveis e a todos que está já nos acompanhando, Kátia. A admiração é recíproca, presidente. Eu tenho a honra de estar no sistema como consultora de comunicação desde 2003 e hoje é muito bom estarmos aqui nesse encontro para falarmos sobre como os corretores de imóveis podem otimizar o uso de redes sociais, não é mesmo? Hoje, Cátia, com a pandemia causada pelo Covid-19, trouxe transformações profundas, né, a todo o setor da nossa sociedade. E olharmos para as medidas adotadas por quase todos os países do mundo, escola, universidades, né, voos cancelados, viagens, aglomerações proibidas, entre outros, fica claro que a transformação digital nunca foi tão prioritária como agora, né? Pensando apenas no mercado de trabalho, as casas tiveram que se transformar em ambiente de trabalho. Hoje nós estamos produzindo através do telefone, né, e home office. Nós, inclusive, aqui são quase 50 empregados que estão produzindo todos e produzindo, viu, bem mais, e, inclusive, em alguns casos, nós estamos trabalhando mais do que antes. Isso vem renovar, nós estamos reinventando, inclusive descobrindo novos métodos de trabalho através da rede social, né, Cátia? E contando com a sua experiência, e seus conhecimentos, que nós, para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento nesse segmento de redes sociais, é que lhe convidamos para que você nos dê aquela aula que lhe é peculiar, com o seu conhecimento. Eu agradeço uma vez mais, e eu acho que essa pandemia, ela traz no bojo de tantas transformações algumas características. Uma delas, e que diz respeito ao que nós vamos conversar aqui hoje, é que se até março, até meados de março, fazermos uma inclusão, uma inserção tecnológica era uma opção, da pandemia para cá virou uma falta de opção. Hoje, o contato que nós temos com o mundo, seja para negócios, seja para celebrar aniversários, seja para estar com os nossos entes queridos, é a internet, é a rede social, é o vídeo do WhatsApp, onde reunimos famílias. E mesmo com a questão da reabertura do comércio, cada cidade no mundo, cada cidade no Brasil está tendo seu ritmo, a gente vai carregar alguns hábitos. Esse hábito da produtividade em casa, que para o mercado imobiliário vai no cerne da questão, porque os imóveis vão ter que também ter uma previsão de espaço para home office. Não é isso, presidente? Inclusive, nossos profissionais, corretores, já estão se adaptando, né? É muito novo para nós, né, Cátia, como eu disse, as empresas, inclusive, do setor, acho que teve que reinventar, adequar ao nosso sistema atual, né? Quer dizer, ao momento que estamos vivendo e vivenciando, né? E nossos corretores, inclusive, estão trabalhando, quer dizer, estão produzindo todo hoje na base do home office, né? Então, isso é importante, a rede de comunicação, da forma que nós estamos aprendendo, porque para mim é novo, é um aprendizado, né, apesar da minha idade, mas eu acho que a nossa geração, a primeira vez, nós nunca vivenciamos nem convivemos com problema enfrentado agora, né? Inclusive na nossa gestão, né, já chegamos, eu não digo que enfrentamos um problema, mas um desafio novo, né? Sem dúvida nenhuma, presidente. Assim, não é do século, né? Deve ter um século que não havia uma pandemia no mundo, e nas que houveram, elas não tinham essa característica de conexão, de interconectividade entre as pessoas,
por conta da tecnologia, da ferramenta que nós que temos ao nosso alcance hoje, que são as redes sociais. Então, assim, é muito importante que todos nós, cientes dessa nova realidade, uma realidade que vai tomar conta da nossa vida daqui por diante, saibamos como usar e otimizar e também tenhamos conhecimento de o que evitar para que não tenhamos dissabores com essa ferramenta. Eu vou só fazer uma observação, eu estou em teletrabalho e aqui na minha quadra todo dia passa o moço da pamonha e ele grita. Então vocês já vão ouvir o grito porque já entrou na quadra que eu já estou ouvindo. Qualquer barulho diferente é isso, é o vendedor de pamonha. A rede social, ela é um meio. A mensagem, o conteúdo que a gente vai passar pelas redes sociais é uma escolha de cada um de nós. Entrou aqui Eunícia Guimarães, minha amiga, o vice-presidente do COFES de Avaliações Imobiliárias, Luiz Fernando Barcelos, entrou também, e Eunícia rindo do comentário do vendedor de pamonha. Desculpa, gente, mas é melhor avisá-los antes. Agradecer, desculpe, são parentes, agradecer, inclusive, nosso amigo Barcelos. É uma honra, você sabe que é um professor, né, que nós temos no nosso mercado, no nosso meio, é o vice-presidente de São Paulo, e uma honra tê-lo no nosso, agora conosco, nos acompanhando, viu, Kátia? Bem-vindo! Seja bem-vindo a todos. Obrigado. Então, a primeira coisa importante é assim, a rede social é uma ferramenta. É como um violão, você tem um violão, e toca a música que você preferir. Na rede social, você tem um instrumento, tem a ferramenta, e ela te serve para difundir as mensagens que lhe serão úteis. Uma coisa muito importante para a gente lembrar já de saída, que não existe mais diferença entre a pessoa e o profissional. Eu costumo dizer que não se diferencia mais CPF de CNPJ. Sobretudo nas redes sociais. O que a gente faz como pessoa reflete no nosso profissional, o que a gente faz como profissional e isso se publiciza nas redes sociais, isso tem interferência no conceito que os demais têm sobre a nossa pessoa. Então, rede social é uma ferramenta, ela pode lhe ser muito útil, mas pode, num uso inadequado, lhe ser letal. O que a rede social tem? Alcance e velocidade que te leva a muitas pessoas, a muitas pessoas. Por isso é preciso, quando você for tocar o seu instrumento rede social, escolher muito bem a música que condiga com a imagem que você quer passar. E antes de entrar diretamente na rede social, eu queria falar um pouco sobre a imagem de cada um e a reputação que nós temos. Reputação é o que os outros pensam a nosso respeito. Nós não dominamos isso, nós apenas contribuímos. Contribuímos com o que falamos, com o que mostramos, com as nossas atitudes, com o nosso conhecimento, com o nosso currículo. E um exemplo aqui desse momento. O Barcelos entrou, está nos dando a honra de compartilhar o tempo dele conosco, e tanto eu quanto o presidente Geraldo temos do Barcelos um ótimo conceito. É um grande colega, é um profissional de sucesso, é uma pessoa que estuda e que é um professor daquilo que sabe fazer. Então, a reputação de Barcelos é construída em parte pelo Barcelos, que estudou, que é gentil, que sabe se comportar, e é construído em parte pelo que nós olhamos e examinamos nas pessoas. Então, assim, cada um de nós vai ter do Barcelos um olhar, que neste caso coincide de ser um olhar positivo, de uma boa imagem que ele vem construindo. Então, assim, a reputação, que é o que os outros pensam da gente, vai ganhar muita velocidade e alcance nas redes sociais. Lembrando que quem escolhe a música para tocar esse instrumento é cada um de nós, donos desse perfil. No mundo, nós temos quase 20 redes sociais. Eu vou me fixar aqui nas que são mais conhecidas de todos nós e, num segundo momento, nas que são mais úteis aos profissionais imobiliários. Então, assim, a rede mais utilizada no Brasil, a rede que tem mais adeptos no Brasil, é o YouTube.
No mundo inteiro é o Facebook. No Brasil, o Facebook está em segundo lugar, o YouTube está em primeiro lugar. Vou começar falando do Facebook. O Facebook, ele reúne no mundo 2,2 bilhões de pessoas e em torno de 150 milhões de brasileiros. O Facebook, ele é uma rede muito importante para o corretor de imóveis, porque é a rede da família, é onde as famílias estão participando. Você tem lá adolescentes, você tem profissionais, você tem solteiros, você tem casados e você tem as pessoas de melhor idade. Quem vai vender uma propriedade, principalmente quem trabalha com imóvel residencial, Eliane Ulloa, beijo, Amanda também chegou aqui, bem-vindos. Quem vai vender uma propriedade residencial precisa conquistar toda a família, porque não é quem assina o cheque o único morador. Inclusive, as estatísticas mundiais, elas apontam que a decisão de compra do imóvel e de vários outros bens que envolvem a família, o bem-estar da família, é decidido pela mulher. Então, é a mulher quem faz a decisão de compra. O Facebook, ele representa a família. Todos estamos no Facebook, nas diversas gerações. E para fazer uma comparação, uma figura de linguagem, o Facebook está para as redes sociais como um almoço de domingo com os nossos familiares. Então, assim, a maneira como você se apresenta, nós vamos lá para saber uns da vida dos outros, para nos relacionarmos e nos coligarmos ali. Então, corretor de imóveis, atenção no Facebook. Grande audiência, te conecta com o mundo inteiro, é a primeira rede social do planeta, é a rede social onde está a família no Brasil e no mundo, e as pessoas vão ali para saber informações uns dos outros. Isso significa que se eu sou uma corretora de imóveis, alguém que vai fazer negócio comigo vai olhar o meu perfil. E se vai olhar o meu perfil, eu devo lembrar que CPF e CNPJ não andam mais separados, eles andam juntos. Eu tenho que me posicionar ali da maneira como eu quero ser percebida pelo meu cliente. Quem mora na praia, não faça apresentação de imóvel de roupa de banho, porque você está numa vitrine mundial e uma pessoa que quer comprar seu imóvel, quer comprar um imóvel na sua praia, na praia onde você trabalha, está no Rio Grande do Sul, ela não vai entender a linguagem de praia de que andamos com roupas de praia. Temos que ter esse cuidado com a imagem, porque a imagem gera reputação, que é o que os outros pensam da gente. Bom, Facebook, reunião de família no domingo. Vamos falar um pouquinho de Instagram. Eu vou começar desmistificando uma lenda que tem sobre o Instagram. Em um determinado momento, presidente Geraldo, surgiu uma crença de que o Instagram era a bola da vez e que ele era mais importante que o Facebook. Por que essa lenda surgiu? Porque o Instagram, quando surgiu o Facebook, já existia, e o Instagram trouxe novas ferramentas. Os stories, se utilizava muita imagem, tinha recursos que o Facebook não tinha. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, foi lá e comprou o Instagram. Comprou o Instagram, pegou as novidades do Instagram, passou também para o Facebook, se faz live do Facebook também, e equalizou essas diferenças. E fato é que hoje, no Brasil, o Instagram é a quarta ou quinta rede mundial. Eu não vou cravar, porque os números estão muito dinâmicos e pós-pandemia eles se alteraram muito rapidamente. Mas no Brasil, em 2018, eram 130 milhões de pessoas, de usuários no Facebook e 57 milhões de usuários no Instagram. Logo, se você for priorizar, se você tiver tempo para cuidar de uma rede social, cuide da que te leva mais longe, te apresenta mais pessoas, que é o Facebook. Qual é a característica do Instagram? O Instagram, a principal mensagem é a imagem. Isso nos favorece, enquanto profissionais imobiliários, porque temos que apresentar o que temos. E aí é necessário saber que, mais do que uma planta do imóvel, a gente no Instagram busca imagens que encantem os nossos olhos, que possam nos encantar e nos gerar desejo sobre aquela imagem que está ali sendo apresentada.
O comportamento no Instagram, enquanto no Facebook é um encontro de família, um almoço de domingo com os nossos parentes, no Instagram é um encontro entre amigos para uma happy hour. As coisas são mais informais, elas são mais arrojadas, você pode talvez ser menos protocolar, mas não pode, enquanto profissional, ser descuidado com a sua imagem. Então, fotos de bebida, fotos com roupas que não sejam roupas institucionais, roupas adequadas para o seu horário de trabalho, a gente não recomenda para o Instagram. Enquanto no Facebook as pessoas vão para saber informações uma das outras, no Instagram as pessoas entram para se inspirarem, para ver o que há de novidade e procurarem novos caminhos, novos conceitos. Eu queria mandar um beijo aqui para minha norinha, Michele, minha nora postiça que acabou de entrar, e para o Luiz César, coach, profissional de altíssimo nível, que trabalha com capacitação aqui em Brasília, mas que atende o Brasil inteiro. Obrigada por vocês estarem aqui. Entrou também o Aguinaldo Paiva, um abraço, e estou muito contente de estar compartilhando o tempo de vocês e o meu, junto com o presidente Geraldo e o pessoal do CresceDF. Então, voltando aqui, no Instagram, fuja de colocar uma foto banal. Bote uma foto bonita que faça com que a pessoa tenha vontade de conhecer aquela propriedade que você está mostrando. Às vezes, aposte na janela, na vista que você vai ter. Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta, que foi a instituição que levantou no Brasil, suscitou no Brasil há alguns anos a discussão sobre fake news, a super irrelevante discussão sobre fake news, acabou de ingressar aqui para nos acompanhar também, presidente. Bem-vinda, Patrícia, obrigada pela sua presença. Então, voltando. Facebook, almoço de família, buscamos informações sobre os demais e os demais sobre a gente. Instagram, uma happy hour entre amigos, exploramos imagens que encantem os olhos. Vamos falar agora de LinkedIn. LinkedIn é uma rede social que eu considero super importante para profissionais e que ainda é pouco difundida no mercado imobiliário. O que é o LinkedIn? O LinkedIn é uma plataforma em que você vai lá saber novidades profissionais e acadêmicas sobre outros profissionais e contar das suas novidades. É um espaço como se fosse um almoço de trabalho em que você vai fazer relacionamento, em que você vai fazer network. A boa notícia é que todo mundo que assina cheque, assina contrato e toma decisão está no LinkedIn. Quem trabalha com imóvel comercial, quem trabalha com empreendimentos, com loteamentos em áreas industriais, quem trabalha para empresas que o cliente principal é o cliente corporativo, precisa ter um perfil no LinkedIn. Não pode deixar de ter um perfil no LinkedIn. E no LinkedIn é aquele dia que você põe a beca, paletó e gravata e vai ver o papo. É assim que você tem que se colocar. Como o senhor que está aí hoje, muito elegante, presidente. Todo alinhado. Então tem que ser assim, tipo o presidente Geraldo aqui hoje, como ele está nos recebendo, tem que estar institucional e comentar sobre as suas conquistas profissionais, sobre o que você pode oferecer como profissional para outros profissionais. Então, recapitulando, Facebook, encontro de família, vamos ali para buscar informações e oferecer informações. Instagram, uma happy hour entre amigos, vamos ali para nos inspirar, inspirar os demais e explorar as imagens que encantam os olhos. LinkedIn, um encontro de trabalho onde vamos fazer relacionamento institucional com vista a, de fato, celebrar negócios e parcerias. Vou falar agora um pouquinho do Twitter. O Twitter, ele faz muito barulho, mas ele, no Brasil, em 2018, tinha 30 milhões e era a quinta rede social. Por que o Twitter faz tanto barulho e parece que é muito maior do que ele? Porque a vocação do Twitter é ser uma mesa de debates, é ser um espaço para discutir opiniões, as suas e as dos outros. E aí, nessa discussão, o mecanismo de fazer a discussão, de fazer o debate, nos conduz ao que os adolescentes de hoje costumam chamar
popularmente de treta. Então, o Twitter é um espaço de treta, é um espaço em que as pessoas vão opinar sobre o que você está fazendo, vão opinar sobre o que todos estão fazendo, ainda que você não tenha perguntado, e por esse espírito de debate, de confronto belicoso que se instituiu no Twitter e se acirrou no Twitter brasileiro, eu sugiro aos profissionais imobiliários que não ingressem no Twitter e não tenham uma ativação intensa no Twitter. Por quê? Porque a pessoa que você confronta, ela pode ser o seu cliente, ou ela poderia ser o seu cliente. Porque as pessoas que ali passam e vê você em polêmica com alguém, tomando uma posição que muitas vezes não é a posição mais de equilíbrio, de consenso, de moderação, de quem vai aconselhar uma família a fazer negócios, a quem vai ser um assessor imobiliário de um executivo, ela vai te qualificar como alguém inadequado por aquela postura. E lembre-se que nós começamos aqui a conversa dizendo que a ferramenta rede social é um instrumento em que você escolhe a música que vai tocar. O melhor que nós temos a fazer é escolher uma música que nos acolha e que nos receba. Presidente, o senhor viu quem chegou aqui também? Nilson Araújo, nosso amigo lá da Bahia. Eu gostaria de agradecer, se você me permite, a participação de todos e também a nossa assessora jurídica, a Alessandra Faustich, e a nossa também administradora de empresa, que trabalha inclusive na nossa empresa, Amanda Bernardes e Daiane. Muito obrigado aí pela participação. É com você, Kátia. Eu reitero o agradecimento, fico muito honrado de todos estarmos aqui compartilhando o nosso tempo para conversar de rede social. Então, já falamos de Facebook, já falamos de Instagram, já falamos de LinkedIn, já falamos de Twitter e eu deixei intencionalmente o YouTube para este momento, porque eu entendo que para o mercado imobiliário, o YouTube é a principal ferramenta entre as redes sociais. O YouTube, ele me lembra muito aquelas enciclopédias que nos acompanharam nos trabalhos de infância, a Barça e a Enciclopédia Britânica. Por quê? Porque o YouTube é uma grande coleção, é um acervo espetacular de conteúdo, que você pode localizar por verbetes o seu interesse, você pode localizar por tema, você pode buscar ali qualquer informação que, se precisa, o YouTube nos traz, e nos traz com a força de conjugar informações com imagens animadas, é um audiovisual, é um vídeo. É como nós aqui, nós percebemos a expressão facial, percebemos a entonação, e isso nos ativa mais a maneira de aprender. Com esses insumos de gestual, de fisionomia, de voz, de tom de voz, se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, isso ativa os nossos neurônios que regulam a capacidade de aprender. Provavelmente, se a gente quiser fazer uma pesquisa, saber de algum assunto, e o Facebook tem uma coletânea gigantesca do que se chama de tutoriais, você, com o YouTube, vai conseguir mais informações do que nas redes sociais. Eu acho que eu falei que era o Facebook, mas eu queria dizer, o YouTube tem um acervo enorme de verbetes e de tudo que você precisar encontrar, tanto para o seu dia a dia, como para conhecimento, tem as palestras do TED Talks. Quero dar as boas-vindas a Márcia Zaru, minha amiga, minha colega jornalista, a apresentadora da Globo, que também acabou de chegar aqui para nos acompanhar nesse encontro. Marcinha, bem-vinda, um beijo para você. Estou te vendo daqui, tá? Estou sem os óculos, mas estou atenta. Aqui. E no YouTube, além de você encontrar muita informação, você pode, com baixíssimo custo, criar o seu canal imobiliário no YouTube. E com essa situação que vivemos, que temos que ter distanciamento das pessoas, talvez esse canal seja uma grande alternativa para você mostrar os seus imóveis.
para você apresentar ao mercado os imóveis que você tem e mostrar em detalhes. Essas são as 5 redes sociais que a gente deve estar atento, que são Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e LinkedIn. Se você tiver muito tempo ou for terceirizar para um prestador de serviço profissional a sua rede social, invista em todas ao mesmo tempo. Porque essas redes sociais, elas chegam a públicos diferentes. Elas alcançam pessoas diferentes, inclusive de faixa etárias e de interesses complementares ao nosso negócio. Mas se você tiver que escolher, eu começaria pelo YouTube, porque o conteúdo que você produz para o YouTube, você pode fazê-lo a partir do seu celular. Esse mesmo conteúdo pode te ser útil para enviar direcionando a um cliente específico com as imagens que você quer difundir sobre os imóveis que você está representando, seja para locação, seja para venda. Muito bem. Num segundo momento, invista em Facebook. E num terceiro momento, invista em Instagram. Gente, tá na rede social quer dizer fazer interação. A rede social, ela é conexão com outras pessoas. Quando você estiver numa rede social, não faz simplesmente a sua postagem, não sobe apenas o seu conteúdo. É importante ter conteúdo exclusivo, mas é importante também conhecer, visitar os outros perfis ao que você está conectado e interagir com as redes sociais das outras pessoas. Em geral, quando a própria pessoa administra sua rede social, tenha 20 minutos por dia para você entrar na sua rede social, para você visitar alguns perfis e para você decidir como é que você vai interagir com ele, se você vai curtir, se você vai comentar ou se você vai compartilhar o que tem lá. Compartilhar, ele significa ser fiador daquele conteúdo. Então, tem um conteúdo muito interessante, você assina embaixo, você avaliza e passa também para o seu feed de notícias, para a sua timeline. Isso é bem interessante, porque quem vê o seu conteúdo compartilhado por você, aumenta o grau de empatia e aumenta também o grau de reciprocidade. Você vai estar fidelizando aquela pessoa a interagir também nas suas plataformas sociais. Edneide Carvalho, nossa conselheira federal, que representa o Cresce de Pernambuco, chegou agora, está aqui. Obrigada, Edneide, bem-vinda. Muito bom estar com você aqui. Então, isso vale para todas as redes sociais. LinkedIn. Se você não tem tempo, monte o seu perfil detalhado na plataforma LinkedIn e passe uma vez por semana a olhar o que tem por ali e olhar por hashtags os seus interesses. Isso pode também te ajudar, mas você precisa constar no universo do LinkedIn. Então, vamos aproveitar que o fim de semana está chegando, embora todos os dias sejam muito parecidos com finais de semana, e vamos ter como dever de casa, vou deixar aqui a dica para que vocês montem o perfil de vocês no LinkedIn, para vocês passarem a constar corporativamente, como uma instituição profissional. O foco do LinkedIn é o profissional, é o seu CNPJ, mas você, para fazer negócio, precisa ser observado como um profissional. Eu gostaria aqui de já abrir para as perguntas, que as pessoas já enviem as suas dúvidas, e eu vou passar, colocada aqui as 5 redes principais, eu queria falar um pouquinho mais sobre o que não fazer nas redes sociais. Presidente, tem alguma observação, alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Se me permite, sim. Tem algumas perguntas, como você diz, vai abrir, né? Vou fazer as perguntas que estão nos acompanhando, mas eu gostaria que você explanasse um pouquinho dos cuidados que devemos ter para checar os fake news que no momento está acontecendo, né, quer dizer, como lixo nas nossas redes sociais, que devemos ter cuidados, né, mas está aumentando a cada dia os fake news. Pessoas parecem desocupadas, né, que com notícias falsas, com falsas informações. Eu gostaria que você nos orientasse a respeito, Kátia, por favor.
Excelente lembrança, presidente. Olha, o que não fazer nas redes sociais? A primeira coisa a não fazer nas redes sociais é difundir, estimular ou aplaudir fake news. Fake news é uma mentira disfarçada de notícia. Fake news é uma mentira disfarçada de notícia. Sempre existiu mentira no mundo. Por que que as redes sociais têm essa conectividade com as fake news? Porque as redes sociais são uma vitrine mundial e elas distribuem com muita velocidade para muita gente qualquer conteúdo. Então, você receber uma fake news significa que a pessoa que está te mandando aquela mentira disfarçada de notícia, a pessoa está te mandando um produto falsificado. A pessoa está te mandando de presente uma fraude. Você gostaria de ir a uma loja e receber um produto falsificado na sua casa? Pois é isso que acontece quando você recebe uma fake news. E quando você endossa, você aplaude, ou você replica e passa adiante essa fake news, você está botando no mercado um produto adulterado. Se fosse um relógio, se fosse um rádio, se fosse uma TV, se fosse uma bolsa, você responderia criminalmente por isso. Então, não condene a sua reputação ao se associar a mentiras. Você distribuir fake news é um atentado contra a sua própria reputação, porque lá adiante, quem vai receber vai dizer assim, nossa, fulano me entrega coisa falsificada. Olha só o que eu recebi de fulano. Eliane Ribeiro, nossa colega imobiliária, líder feminina do mercado imobiliário em Portugal, colega do Barcelos nos treinamentos de CIPS. Olha, boa tarde desde Portugal. Aí em Portugal já é boa noite, né, Eliane? É o quê? 8 horas, 9 horas da noite aí? Digita aí para a gente ver a diferença de fuso. Bem-vindo e obrigada pela presença. Voltando às fake news, além do mal que causa, a Organização das Nações Unidas já considerou fake news uma doença. O Ministério da Saúde brasileiro tem no seu site uma área dedicada a como identificar fake news. Por quê? Porque a fake news, ela dissemina o mal-estar, ela dissemina o desespero, ela dissemina o desassossego. E por isso ela é tão útil para quem quer manipular a nossa opinião. Uma fake news nunca vai te trazer uma boa notícia. Primeira coisa para você identificar a fake news é uma notícia que te impactou. Então, assim, pensa se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido, se racionalmente aquilo é razoável, se aquilo faz parte do contexto que você vem observando. Então, assim, avalie quem está te mandando, de onde veio a notícia, avalie a fonte da informação, se saiu publicado em um veículo de comunicação, se saiu, tem alguns sites, gente, olha só, essa dica é bem importante. Tem alguns sites que eles se disfarçam de veículo de comunicação famoso. Então, eles chamam quase igualzinho um veículo de comunicação conhecido, mas não é a mesma coisa. E quando você for checar e entrar, você vai ver que se trata de um outro endereço, de um outro lugar. Então, cheque. Quem te mandou? Aqui, viu, presidente, tem uma pessoa que eu conheço, o senhor conhece, que eu já nem abro os WhatsApps que ele envia mais, porque tudo ali é fake news. É impressionante como essa pessoa manda fake news para a gente. Então, eu já nem olho, já não dou ok mais, já não me manifesto. Porque ao dar ok, eu estou legitimando aquela atitude de passar uma fake news para mim, eu não quero mais receber fake news. Eu não quero produtos adulterados na minha casa. Então, como identificar fake news, gente? Avalie quem está te mandando. Depois você avaliar, o presidente Geraldo é firme, ele manda coisas boas, que nos informam, que nos orientam, é a primeira peneira. Segunda peneira, avalie a fonte que divulgou aquela notícia, a origem da informação e o autor do conteúdo. Preste atenção na data original da publicação. Deslocado do eixo do tempo, o conteúdo passa a ter um outro significado. Por exemplo, no início desse isolamento social a qual ainda estamos submetidos, eu recebi uma foto falando que estava tendo desabastecimento de gás lá no Guará.
A primeira coisa que eu olhei, a máscara ainda não era impositiva, e ó que bom que estamos aqui sem máscara. A máscara ainda não era obrigatória, não era uma imposição, mas o distanciamento entre as pessoas já era. E a fila era toda aglutinada. Tudo bem que mesmo quando tem distanciamento, um ou outro se equivoca, pode ser que numa fila grande dê um tumulto, mas todos estamos atendendo. Enfim, quando fui checar, era uma fila para comprar gás, na época da greve dos caminhoneiros em 2018. Então, assim, ela ia gerando um desassossego, ela ia trazendo uma informação inverídica, porque foi um fato deslocado da linha do tempo e projetado 2 anos depois, num outro contexto, num outro cenário. Então, outra dica importante para checar fake news: analise o vocabulário com que a informação está construída. Notícia, gente, não traz adjetivos. Notícia não tem erros de português grosseiros. Notícia não traz interjeições. E notícias, elas não te impulsionam a ter uma opinião extremada sobre nenhum assunto. O presidente Geraldo foi muito feliz ao colocar que nós estamos vivendo uma era de muita fake news. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente, inspirado naquela brincadeira do Fla-Flu, levou esse espírito Fla-Flu para a política e agora levou o espírito Fla-Flu para a questão da saúde pública. E, gente, é assim, 1% da população veio a óbito. Se for na sua família, para você vai ser 100%. E se você tiver a sorte, a proteção e a felicidade de não ter esse problema na sua casa, tenha compaixão de quem teve. Porque perder um parente, ver um parente da gente, um familiar, um ente querido, tendo sintomas de quem está morrendo afogado, porque essa é a sensação de quem é cometido pela Covid-19. A sensação é que a pessoa está se afogando em água. Esta sensação, por isso as pessoas são sedadas, por não viverem isso. Tenha respeito, tenha compaixão. Isso fala de atitude, isso é elemento, é ingrediente para a sua reputação. Cuidado com os comentários. Muito cuidado com os comentários. Como virou Fla-Flu, uma turma e a outra fica tentando dizer que isso aqui é melhor, isso aqui é pior, e no fundo a gente tem que se ligar no que a ciência já nos dá conhecimento. Porque tendo a ciência do lado, já está bem difícil contornar esse desafio a que o mundo inteiro foi submetido. Se a gente sair do âmbito da ciência e for para outra, para crenças, para percepções, para interesses disso ou daquilo, nós vamos ter muito mais problema para vencer esse momento de tantos desafios para todos nós. Ainda falando sobre como identificar fake news, presidente, depois de você fazer todos esses filtros, verificar se a data é correta, se a fonte é fidedigna, quem é o autor da mensagem, se você tiver dúvida, ou se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira, se ainda não tiver consciência, não tiver clareza, vá para o Google e pegue a frase principal e veja se isso foi tratado por outros lugares e por outros lugares de credibilidade. Se você não tiver certeza de que aquela informação procede, é fidedigna, não passe adiante. Não se rebaixe a ser um repassador de produtos adulterados para o mercado, ainda que esse mercado seja o WhatsApp da sua família. Proteja as pessoas, use as redes sociais de maneira positiva para construir sua imagem, para construir sua reputação e não para levar desassossego para as pessoas. Lembre-se que a rede social é como um violão, é um instrumento. Eu escolho a música que eu vou tocar. Toque boas melodias para encantar os ouvidos das pessoas, que você, com isso, vai ter uma boa imagem e sempre vai ser bem-vindo, porque vai ter reputação, e reputação gera credibilidade, e credibilidade gera respeito e acolhimento. Vamos passar as outras perguntas, presidente? Perfeito. Antes de mais nada, lhe agradecer também, né, pela orientação que nos deu sobre a fake news, e é muito bom. Agora, se me permite, Kátia, eu gostaria, inclusive, porque nós elaboramos um ofício, já que foi liberado para as construtoras, que o governador liberasse também para os corretores de imóveis trabalharem.
o que já vem acontecendo. Nós trabalhamos. Eu só queria dar uma orientação e agora parece que o Judiciário deixou que o governador do Distrito Federal decida sobre o momento se vai trabalhar, abrir ou não. Eu gostaria de deixar bem claro que eu, pessoalmente, muito embora nós temos duas vertentes, né, que estamos acompanhando, e é tudo muito novo, muito confuso, porque nós ouvimos pareceres de profissionais de saúde que não coincidem, né, que se divergem muito, então nos deixa muito confusos, e neste momento eu dou prioridade à vida, e eu acho que todos nós devíamos dar, muito embora os grandes empresários trabalham para que volte, né, e alguns políticos podem voltar porque nós estamos preparados, estamos com campanha, estamos com UTIs para receber. Eu acho que não é por aí, porque não é liberando o povo insistidamente na rua para trabalhar e aumentando as UTIs, que não tem remédio. Então, para que nós já sabemos que vão aumentar o contágio? Bom, é só pedir que o corretor de imóveis, ao voltar ao trabalho, que ele tenha o cuidado, tenha as devidas precauções para que evite pegar este vírus, porque é diferente daquilo que quando levávamos nossas crianças ao médico, né, com um problema intestinal ou uma gripe desconhecida, que ele dizia era virose. Tudo no momento, recentemente, era virose, né? Então agora nós estamos diante de um vírus realmente. Se você permite, vamos partir logo para as perguntas. Nós temos aqui da nossa assessora de comunicação, a Gabriela, que está perguntando qual o alcance das redes sociais hoje. Parece que você já disse, inclusive, do alcance. Mas eu, como está aqui na minha frente as perguntas, eu gostaria, se me permite, lhe passar. Eu não tenho essa visão que você tem dos nossos, das pessoas que estão nos acompanhando, né, mas eu agradeço a presença de todos. Eu não estou, talvez é um problema de idade, eu não estou dando conta de ler os nomes no telefone com você, viu, Kátia? Mas tem essa pergunta, tem mais algumas. Vamos fazer por etapas. Eu respondo essa e aí o senhor faz as outras. Chegou a Marvel, que é colaboradora do time da Engenho, designer, e está conosco também a Tatiana Breide Guerra, que é uma profissional do mercado de design de arquitetura. O marido é o Leonardo Guerra, que é o franqueador da Remax, que é parceiro aí do CresceDF. Nosso amigo, então, isso. Muito bem. A rede social, ela é uma vitrine para o planeta. Quando a gente se expõe numa rede social, nós podemos ser vistos, observados e interpretados de qualquer parte do mundo. O lado bom é que a gente pode, a partir da rede social, vender propriedades para os Estados Unidos, para a China, para Singapura. O lado, que é o lado para observarmos, é se cometemos uma gafe, estaremos sendo observados também em âmbito global. E aí eu queria retomar essa deixa que o senhor deu sobre a questão da saúde, da vida. Tem acontecido muito nesses momentos de crise, de algumas pessoas se manifestarem, e essas manifestações, talvez pouco ponderadas, definem um conceito que ela tem. Então, nós tivemos duas histórias muito contundentes no mundo corporativo, uma envolvendo o Alexandre Guerra, que foi candidato a governo aqui no DF em 2018, que era então sócio e conselheiro do Grupo Girafas, e outra com o Júnior Durski, que é daquela hamburgueria, que é inclusive sócio do Luciano Huck. Ambos se manifestaram. E assim, as pessoas não estão entendendo que elas estão tratando com vida. Anteontem, presidente, eu postei num grupo de empresários que eu pertenço uma informação, uma notícia, de que na França, depois de uma semana que reabriram as escolas, surgiram 70 crianças contaminadas com a Covid-19. Essas escolas, onde surgiram as contaminações, foram imediatamente fechadas. Mas o que me surpreendeu é que no instante seguinte que eu postei, um empresário, colega aqui de Brasília, fez a seguinte exclamação, que era um sucesso. Que aquilo era um sucesso. Que 70 crianças contaminadas eram um sucesso. Porque 70 crianças em 1 milhão não quer dizer nada. E aquilo me chocou muito, aquela postura. Me chocou muito. Se fosse o filho dele, já seria aliviador, né, não é, Kátia? Acho que nós devemos hoje... Essa empatia.
Ele me fez, quando eu disse assim, eu tenho filha e eu não vou submeter a minha filha nem ao sofrimento dessa doença e nem ao risco de letalidade. Ele disse que ele tinha filhos e que o risco disso é menor do que andar de avião, que assim as pessoas não deviam nem sair da rua, porque a economia, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Eu não levei a discussão adiante porque eu, assim, para mim bastou. Né? Eu fui ao LinkedIn ver quem era, eu fui me informar quem era, perguntei a pessoa se o conhecia, mas assim, para mim, possivelmente para outras pessoas do grupo, aquilo foi muito decisivo, essa manifestação, no conceito que a gente tem dele. Então, gente, atenção, por que não vai para Twitter? Porque no Twitter as pessoas vão aumentando a pressão e em situações de pressão, de excesso de dinheiro, de excesso de poder e de crise, a gente perde a linha e fala o que não deve, e o que fala o que não deve é um tijolo que chega na parede da sua reputação e faz ela cair. Porque reputação é uma obra que não termina nunca. Ela é construída dia a dia, instante a instante. A depender do tijolo que você puser, se desmoronar a parede, é muito difícil recomeçar do zero a reconstrução. Estou à disposição para as próximas perguntas, presidente. Isso é muito triste, né? A gente deparar, no momento que vivemos, das pessoas dar prioridade ao dinheiro. Gente, o Brasil é um país rico. Desde o início eu estou dizendo, ninguém vai morrer de fome. A solidariedade, inclusive, dos brasileiros é enorme. Nós abrimos aqui uma campanha de cesta básica, só para conhecimento dos colegas, quem está nos acompanhando, nós tivemos mais oferta do que pedido que a pessoa necessitada, viu, Kátia? Então, não precisamos dessa ganância hoje, vamos dar um tempo, vai passar, eu tenho certeza disso. Bom, mas o nosso assessor de comunicação, Gustavo Lúcio, está fazendo a pergunta, no caso dele, como escolher a rede social e se deve estar em todas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Você, inclusive, já falou sobre isso, mas... Mas é uma dúvida muito bacana. Olha só, a rede social, o ideal é você estar em pelo menos essas 4 redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Se você puder, tiver tempo, tiver conteúdo para os 4, lembrando que em cada lugar, no Facebook, o principal é o texto. Quem for fazer texto para Facebook, coloque ali textos que tenham entre 450 e 600 caracteres. Com menos de 450, o algoritmo já nem te rastreia, a inteligência artificial que escolhe o que vai ter mais promoção na rede social, na timeline das pessoas. A foto é um complemento, é igualmente importante, mas o conteúdo principal é o texto. No Instagram, o conteúdo principal é a imagem. E o complemento texto é um texto muito curtinho, de até 150 caracteres. No LinkedIn, eu considero que para todos nós profissionais, o LinkedIn é um dever de casa, tem que estar. Nós temos que estar lá com a nossa apresentação que o LinkedIn orienta a fazer, e que uma vez por semana, dê 20 minutos, passe lá, faça um like numa postagem que te interessa, veja como está o ambiente. No LinkedIn circulam muitas informações valiosas e importantes. E o YouTube deve ser o canal preferencial do profissional imobiliário, porque no YouTube ele pode montar o próprio canal, ele pode se converter em um influenciador. Twitter, corra. Não entre. Se você tem tempo para tocar as 4, toque as 4. Se você tem recurso, capital para terceirizar para uma agência que vai fazer um trabalho de alta performance, faça isso, porque é um grande investimento. Mas se você não tiver nem o tempo, nem o recurso, priorize. Faça YouTube e Facebook. Facebook é mais fácil a manutenção, então... Você pode começar pelo Facebook, botar 2 a 3 conteúdos no Facebook por semana e uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, subir alguma coisa para a plataforma do YouTube. E quando você puser qualquer coisa na plataforma do YouTube, você avisa no Facebook. E aí, à medida que você vai se organizando, passando a ter tempo, atue nas demais redes. Eu, Kátia Kubel, tenho perfil em praticamente todas as redes, mas as minhas redes prioritárias são o LinkedIn e o Facebook, onde eu desenvolvo conteúdo
para eles, que eu compartilho conteúdo no LinkedIn e no Facebook. E no Instagram eu tenho uma presença digital, porque não poderia faltar, e no YouTube eu tenho o canal da Engenho Comunicação, onde todas as gravações, as lives, as mensagens que eu tenho, a gente usa lá. Olha, minha tia de Belo Horizonte acabou de chegar, Elda Simão, obrigada, honrada com sua presença aqui. Live é bom que a gente vê os familiares todos vindo até a gente. Eu acho que estão lhe avisando do tempo, não é isso, presidente? Verdade, falta 8 minutos e eu gostaria de fazer. Bom, tem um comentário aqui de uma colega que essa mesma é lamentável, inclusive. Nós trabalhamos, Kátia, com portais de imóveis, né? Antigamente nós vendíamos através da imprensa escrita, os jornais. Né? Com o advento da informática veio os portais. E hoje nós pagamos um valor relevante, um valor até alto, muitas vezes, dependendo do portal, e para que nossos anúncios sejam visualizados, seja mais, eles criaram destaque. E aí ela está perguntando se é uma boa opção o patrocinado que eles cobram. É uma forma deles cobrar uma taxa maior para que esse anúncio fique em destaque. Isso, infelizmente, a gente torce que, inclusive, tira as condições de todos, não é? Porque só aqueles que têm um poder aquisitivo maior, que seus anúncios ele paga uma taxa mensal e ainda é obrigado a pagar para que um anúncio de determinado imóvel seja de destaque. Essa como é uma crítica que eu estou fazendo como profissional, como corretor de imóveis, que eu espero que os canais e os portais venham nos atender, mas com igualdade, né? E com um atendimento igualitário, né? Com um destaque para todos os nossos anúncios. Porque se eu não tenho dinheiro, se eu pago R$1.000 por mês um valor, quer dizer, um exemplo que eu estou dando, mais ou menos essa média, R$800 mil, e assim mesmo, para que o meu imóvel seja visto, o meu anúncio seja visto, eu ainda tenho que pagar 100, 200, R$300 para que eles fiquem em destaque. É uma pergunta da Fátima Falsiche, né? E eu acho que, esse aí eu até, como o tempo está escasso, eu te libero dessa resposta. A outra é a Ana Lúcia Henrique. Qual a média de postagem que devemos fazer nas redes sociais diário ou semanal? Não faça mais que uma postagem por dia. Você vai se diluir e se banalizar. A Ana Paixão pergunta aqui pelo chat como fica a questão do site. Explica melhor para mim o que você quer saber, Ana, porque a gente está aqui nos momentos finais e eu queria falar um pouco dessa questão do anúncio. O advento das redes sociais, das plataformas digitais, ele trouxe no bojo um barateamento da publicidade em geral. Você deve usar a publicidade se você estiver fazendo um lançamento de um empreendimento, que você precisa vender 2, 3 mil imóveis, se você direcionar muito bem, porque assim, nas redes sociais, tudo é ferramenta, e o que conta é como você toca esse instrumento. Para escolher uma música para tocar lá, um anúncio, um imóvel, você precisa direcionar muito bem o público a que você quer que chegue aquele imóvel, para ele poder, então, ter retorno para você. Presidente, vamos aqui começar nossas despedidas, porque eu creio que em minuto o Instagram vai nos derrubar aqui, que a gente já está atingindo o tempo máximo. Eu agradeço, inclusive, a todos que participaram, tem algumas outras perguntas. Eu vou pedir, viu, Kátia, que essas perguntas, eles podem encaminhar, eu lhe passo e nós vamos responder, né, após o nosso encontro agora. E peço desculpa, inclusive, a todos, que é a primeira vez, viu, que eu participo, né, de mediação, como você, e com pessoas tão ilustres que têm nos acompanhado, e você, inclusive. Então, a gente, claro, tudo é a primeira vez, e a gente vai aprendendo aos poucos, e muito obrigado, mais uma vez, pelo seu ensinamento, pela sua experiência que você nos passou, e eu tenho certeza que todos ficaram satisfeitos e agregou muito a todos nós, viu, Kátia? Eu agradeço a presença de todos, agradeço essa oportunidade, sempre muito acolhida pela sua simpatia, pelo seu profissionalismo, pela sua postura institucional tão valorosa. Agradeço os que estiveram aqui conosco, me coloco à disposição para outros encontros tão bons como esse e, por favor, peça para a nossa querida Gabriela, sua assessora, que me passe as perguntas e eu encaminho para ela tudo que for possível responder. E um beijo para todo mundo, gente. Brigadão.
Tchau. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e você, Kátia, muito obrigado. Estamos aqui à disposição, né, dos corretores de imóveis do centro. Sou um vizinho, estou lhe aguardando para tomar um café, viu, Kátia? Eu irei, já ligo para o senhor logo depois das 5 para combinar. Beijão, Ok, muito obrigado, um beijo.